do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir toda a graça do Senhor, toda a unção, toda a proteção, para que nesse nosso 11º dia do Retiro de Quaresma, possamos ter um coração ouvinte, um coração desejoso pela palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nesse nosso 11º dia, vamos falar com o tema Imitadores de Cristo e vamos estar falando, então, sobre a 7ª praga, que é a geada, a chuva de granizos. Se você puder abrir sua palavra em Efésios 5, do versículo 1 ao 5, para acompanharmos a leitura que o Senhor tem a nos dar hoje. Nos dias anteriores, falamos da 6ª praga, sobre as úlceras, e também falamos sobre, para não contristecer o Espírito Santo que habita em nós. Pedimos a graça do Senhor curar nossas feridas, pedimos a graça ao Senhor para que Ele possa agir em nossa vida. E nesse dia de hoje, então, vamos falar para sermos imitadores de Cristo, vencendo, então, a 7ª praga do Egito, que é a geada, conhecendo um pouco dessa caminhada do povo hebreu, desse êxodo do povo hebreu. Efésios 5, 1, do 1 ao 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Progredi na caridade, segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza, sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças. Porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então São Paulo, que antes falava sobre o homem novo e o homem velho, agora nos dá a direção para que eu e você possamos ser imitadores de Deus. Isso que ele fala no início, no primeiro versículo: sede, pois, imitadores de Deus como filho muito amado. E ser imitador de Deus não é ser Deus, né? Nós não vamos sair criando as coisas ou perdoando as pessoas ou, como posso dizer, falando, não, isso não é pecado porque eu estou dizendo porque eu sou imitador de Deus, eu sou Deus. Não. Nós temos que ser imitadores de Deus naquilo que Deus é. E a essência de Deus é amor. Então nós temos que imitar a Deus na sua essência, que é amar. E como é que é o amor de Deus? O amor de Deus é um amor puro. É um amor que não espera nada em troca. O amor de Deus é gratuito, é incondicional. Deus nos ama de tão grandiosidade que Ele manda Jesus Cristo para a terra para nos salvar. Este é o amor de um pai que, durante esse período que nós estamos lendo com o povo hebreu, estava no céu, né, vamos imaginar assim, estava lá no céu, olhando para o seu povo, que ele tinha acabado de eleger, né, Abraão, Isaac e Jacó, e aí vem José, que leva o povo hebreu para o Egito, e depois de um tempo, os faraós do Egito trocam, né, a linhagem, e os faraós que assumem, né, a linhagem que assume o Egito é uma linhagem que escraviza o povo hebreu, com medo do povo hebreu se virar contra o povo egípcio. E Deus lá no céu, olhando o povo, esperando o povo clamar a Ele. E o povo clama. Então Deus nos ama. E agora imagine,
Ele nos ama dessa forma gigantesca. Imagina lá no céu, o coração de Deus quando nós pecamos. Principalmente nós que já estamos na caminhada, quando nós pecamos por vontade própria, por querer mesmo pecar. Quando não é apenas um descuido, mas quando a gente está naqueles dias tristes, então, hoje eu não vou rezar, hoje eu não vou na missa, hoje eu não vou no grupo de oração, hoje eu não vou falar com Deus, hoje eu não vou perdoar, eu sei que eu tenho que perdoar meu irmão, porque me veio pedir perdão, mas não quero saber com ninguém. Hoje, imagine o coração de Deus. E que São Paulo vem nos dizer, nós temos que progredir na caridade segundo o exemplo de Jesus, da mesma forma que Ele nos amou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou. E aí São Paulo vai dizer, olha só. Jesus é o exemplo de Cristo que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício agradável a Deus. E a gente tem que olhar, né? Porque separar o sofrimento do sacrifício. O sacrifício é quando eu me decido viver essa dor por algo maior, né? Por essa penúria. É quando eu me decido muitas vezes me rebaixar a outra pessoa. Vou viver um sacrifício. Porque eu sei que esse meu ato de humilhação, esse meu sacrifício vai gerar na minha vida frutos para a salvação. E o sofrimento é quando muitas vezes eu mesmo causo meus próprios sofrimentos. Um sofrimento é eu, em vez de me humilhar aos pés da pessoa, mesmo que a pessoa seja a pessoa mais difícil de se viver, é eu ficar debatendo, é eu ficar criando discórdias e ferindo meu coração sofrendo. E aqui no nosso livro vai dizer assim, os dois parecem o mesmo, mas se o sofrimento é transformado por nós em sacrifício, ele passa a ter um agradável odor. Se eu pego todo o sofrimento que hoje, meu irmão, eu estou passando, agora pega você, quem sabe você está desempregado, quem sabe tem um grande problema na sua casa hoje, na sua família, no seu casamento, tem alguma pessoa doente, sofrendo, isso é sofrimento. E se nós pegar todo esse sofrimento, entregarmos na mão de Deus e falar, Senhor, a partir de hoje, irei viver esse tempo de penúria, esse tempo de dor, mas oferecendo a Ti para que se torne um sacrifício em minha vida e eu possa, com minha penitência, com meu jejum, com minha oração, que possa desatar esses nós, essas dificuldades na minha vida. E São Paulo vai nos dizer, quem fornica aos impuros, aos avarentos, que não haja entre nós essas situações. O que seria a fornicação? A fornicação é a relação sexual antes do casamento, ou feita por dois solteiros, melhor dizendo assim, ou por um casado, por um solteiro, que seria o adultério também, mas isso é fornicação. As impurezas, os pensamentos impuros, as atitudes impuras, a avareza, que não haja menção entre nós, que não se faça menção entre nós, porque nós temos que viver como santos. E aqui é um ponto muito importante que São Paulo vai dizer, nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque isso também não convém. Vigiai, que possamos estar atentos. E a palavra vai terminar, porque nenhum homem dissoluto ou impuro ou avarento, que são verdadeiros idólatras, porque quem é impuro, quem é avarento, quem é dissoluto, quem se entrega aos prazeres da carne, quem se entrega aos prazeres da sexualidade, são egoístas que adoram apenas a si, as suas vontades, não adoram a Deus. Esses não entrarão no reino dos céus. É a palavra que está dizendo, não terá a herança do reino. Se não se converter, se não botar o coração no chão e entregar ao Senhor, se não buscar a confissão verdadeira, não terão herança. E agora entrando na nossa sétima praga, onde vamos falar sobre as tempestades e granizo. O Senhor vai falar para Moisés, vai ao faraó e diz que vai chover pedra do céu, como nunca choveu, desde a criação do Egito até agora. Diz para ele que todos os homens e animais que estiverem nos campos serão atingidos e serão mortos, menos os da terra de Gesem.
onde morava o povo hebreu, o povo judeu. E ainda, olha só como Moisés, né, imitador de Deus, na caridade, ele vai dizer, olha, se vocês que são servos do faraó acreditam no que eu estou falando, então façam isso que eu estou dizendo. Pegue seus servos, seus escravos, coloquem dentro de suas casas, seus animais coloquem dentro de suas casas, porque quem estiver no campo vai morrer. E ele vai dizer assim, mas os que não fazem caso da palavra do Senhor, deixarão nos campos seus escravos e seus rebanhos, e esses vão perder tudo. E o Senhor então realiza esse feito através de Moisés para a libertação do povo escolhido. E nesse feito, o faraó então reconhece e fala, desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cesse os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. E aí Moisés vai dizer, logo que eu tiver saído da cidade, vou levantar as minhas mãos para o Senhor. E parará de chover, acabará. Porém, o faraó, ao ver que parou de chover, proíbe que o povo, que vai dizer, é bem interessante, vendo o faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu o seu coração, ele e sua gente. E aí também não deixou os israelitas saírem da terra para fazer sacrifícios e oblações ao Senhor, para serem livres. E olhando para o nosso tema, imitadores de Cristo com as pragas do granizo. Olhando agora para esse sofrimento e para esse sacrifício. O faraó vê o sofrimento do seu povo, as suas perdas. Quem sabe ele só pensou com material. Quem sabe ele olhou assim, meu Deus, estou perdendo muitos bois, muitas coisas, muitos escravos. Olha quanto material que eu estou perdendo. Vou pedir para parar. Quem sabe realmente ele, reconhece que errou. Mas o Senhor é um Deus de amor e a sua essência é o amor. E nós somos chamados a ter o odor da vitória, exalar o perfume de Cristo, não exalar o perfume da morte. E Moisés exalava o perfume de Deus. Por isso que ele se compadece do povo egípcio, por isso que mais uma vez ele é enganado. Mas não podemos deixar de amar e de viver na caridade. Mesmo que aquela pessoa nos engane todas as vezes que a gente agir de caridade, mas que possamos agir na caridade verdadeira. Porque não é a recompensa humana que nós queremos, é a recompensa do céu, é a santidade. E nós precisamos estar, meus irmãos, em contínua vigília para que em nós não haja tipos de conversas, mas em que nós não haja pensamentos vangloriosos, avarentos, soberbos. Se você já é de caminhada na igreja, que não haja no seu coração um desejo de aparecer, ou um desejo, um pensamento autossuficiente. Não, eu conheço o que o Rafael está falando, então isso não vai. Eu sei o que o Senhor me ajuda, mas eu sei também o que tenho que fazer, eu estou fazendo aquilo que eu sei que vai me levar ao céu. Não. Nós nunca saberemos no nosso dia a dia se o que vivemos naquele dia é o suficiente para nos levar ao céu. Só vamos saber no dia que morremos e entrarmos no céu. E perguntarmos para Deus, fala, Deus, naquele dia tal lá, eu vivi totalmente na justiça, na caridade sua. Se eu morresse, eu iria para o céu? E vamos perguntar para Ele. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus, para que assim possamos vencer todas as tempestades que vêm sobre nós. Imagine a alegria do povo israelita ao ver que a sua terra não era atingida, mas também imagina como os corações deles
correram risco de ficarem soberbos. E hoje eu te convido, rasga o teu coração, para que toda soberba, para que toda idolatria e todo egoísmo possa ser dispersado de sua vida. Pois a imitação de Cristo e de Deus nos leva a viver um compromisso de vida eterna. Queres imitar a Deus? Queres imitar a Cristo? Queres viver sob a sua poderosa proteção como povo israelita? Queres ser profeta como Moisés e viver na caridade de Deus? Rasga o teu coração, tira do meio da sua vida toda impureza, toda avareza, toda inveja, toda discórdia, todas palavras frouxas, todas palavras malditas, todas brincadeiras obscenas, maliciosas. Afasta isso de ti, para que nesse dia possas encontrar-se com o Senhor e realmente chegar no fim do dia, quando você for rezar para dormir, ou quando você estiver deitando e parar para pensar e falar assim: nesse dia eu verdadeiramente imitei a Deus. Deus Pai, eu sou teu servo, teu filho, e assim quero herdar todas as riquezas do céu, como é meu direito de filho. Ajuda-me com o teu Santo Espírito a viver a imitação de Cristo Jesus e em tudo te honrar. Amém. Que nesse dia possamos então, meu irmão, rasgar nosso coração, viver sobre a caridade do Senhor, imitando a Jesus nesse dia. Para que assim todas as tempestades, todos os graniços, todo o sofrimento possa se tornar em sacrifício e gerar em nós um perfume de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.